Vamos responder a algumas perguntas formuladas por seguidores de Veja no Twitter sobre a disputa presidencial. Reinaldo Azevedo, o Cleuber Rodia quer saber se os institutos de pesquisa têm de pedir desculpas. Olha, eu não gosto muito desse negócio de pedir desculpas, fica lembrando, parece aquele negócio do Partido Comunista, né, do sujeito que tem que ir ali. Agora, erraram muito, isso é fato. Depois a gente precisa fazer um balanço para saber onde foi que acertaram. Erraram barbaramente na pesquisa, na pesquisa para as eleições presidenciais. Agora, menos, viu, Cleuber, do que o resultado em si, foi a postura dos representantes dos institutos de pesquisa, de alguns deles, que foram muito além dos números. Além dos números que agora não estão certos, especialmente no que diz respeito a Dilma Rousseff, o que houve foi uma interpretação muito além dos dados. Não é? A ciência deles, pesquiseiro é como juiz, só fala nos autos, eles falam apresentando os números, ponto final. Se começam a se comportar como analistas políticos, que foi o que fizeram, aí realmente alguma coisa está muito errada. E as pesquisas, a gente vai ter tempo de falar, elas não são irrelevantes, elas alteram o processo político. Depois a gente pode falar como. Vou acrescentar uma informação constrangedora para eles. Às 4h, o Montenegro, do Ibope, comunicou ao Aécio Neves, em Minas, que haveria o segundo turno na eleição presidencial e não avisou a Globo. A Globo noticiou mais tarde. Depois de o Aécio saber, a Globo continuou dizendo que poderia haver. Pois é. Poderia ser decidida a eleição em primeiro turno. Há um comportamento estranhíssimo. Aliás, o Montenegro cometeu duas barbaridades. Ele cometeu a primeira barbaridade quando ele disse lá atrás que o Serra estava eleito. E, evidentemente, ele foi precipitado. E ele cometeu a segunda barbaridade quando ele decretou também que a Dilma estava eleita e mais. E é aí que eu censuro em particular. Disse que aqueles que não reconheciam a Dilma como eleita não estavam reconhecendo a autoridade do povo ou coisa assim. Resolveu se comportar como, digamos assim, um analista. Foi além dos autos. Foi além dos autos. Isso é insuportável. Ricardo Setti, duas perguntas sobre a participação do Fernando Henrique Cardoso. Alessandro Seixas pergunta se é válida, né, a participação ativa do Fernando Henrique na campanha do Serra, no segundo turno. E Noah Schuster invoca o caso do senador Aloysio Nunes Ferreira, eleito com o apoio extensivo do Fernando Henrique, para perguntar se esse exemplo não deve ser seguido pelo Serra. É uma coisa a ser estudada pela campanha, claro, mas certamente essa postura de esconder a sua própria história, porque o Serra sempre participou do grupo político do presidente Fernando Henrique, não é boa, não é correta e mostra uma atitude pusilânime, como eu próprio escrevi no blog, usando a palavra pusilânime. O Aloysio Nunes Ferreira foi o único candidato importante no país que colocou um vídeo do presidente Fernando Henrique apoiando a sua candidatura. O Serra, não sei se deve colocar o Fernando Henrique no programa, talvez sim, mas, de toda forma, ele não pode renunciar às ideias do partido do qual ele é candidato, não pode jogar fora a herança que o Lula considera maldita, mas que propiciou ao Lula fazer muito do que o governo, do seu governo apregoa, que foram os fundamentos plantados no governo Fernando Henrique. Economia, as agências reguladoras, uma enorme quantidade de coisas positivas feitas pelo governo Fernando Henrique de que vários tucanos parecem que se envergonham, não têm coragem de assumir. Então, de alguma maneira, isso precisa vir à tona no segundo turno. A exata forma de fazer isso não sou eu que vou dizer, mas eu acho que a atitude de esconder o seu próprio passado, a sua própria história, não é uma atitude digna de quem quer ser presidente da República. Eu queria colocar uma... veja só, eu concordo inteiramente com o Sete que as conquistas do PSDB têm de aparecer nas campanhas do PSDB. Aliás, eu acho que isso deveria ter aparecido desde 2002. É isso. Com né? certeza, claro. Não tem aparecido. Agora, veja, não confundir também, porque o Lula quer fazer o plebiscito Lula-FHC. Sim, sim. Aliás, nesse plebiscito ele perdeu de novo, né? Porque de novo vai haver segundo turno.
De qualquer modo, não confundir São Paulo com o resto do país também. Lula perdeu a eleição em São Paulo em 2002, perdeu a eleição em São Paulo em 2006 Perfeito. e vai perder a eleição agora em 2010. Parece que o Serra acabou tendo mais votos do que a Dilma aqui. Né? E isso significa mais votos do que o Lula, na verdade, porque ela, como tal, não existe exatamente. Então, não dá para confundir, são colégios eleitorais distintos. De todo modo, é preciso que as conquistas do PSDB apareçam, sim, na campanha. A campanha de Serra vai ter que examinar O isso. vieram os dados do PNAD, um dado ilustrativo aí, não se recuperou ainda o valor dos salários do Plano Real. Eu publiquei isso no meu Não é? blog, né, Isso. como se fosse uma grande novidade, as pessoas não sabiam. Não sabiam. O pico de poder de compra do salário, Foi o o salário governo médio mais alto que o brasileiro jamais alcançou, se deu no governo Fernando Henrique. Quer dizer, esse tipo de coisa não se fala. Há uma terceira interrogação em que eu posso responder com uma informação fresca. É sobre o que vai fazer a Marina Silva, quem é que ela vai apoiar. A Marina Silva telefonou há pouco para o senador eleito Aécio Neves, para dar os pêsames pela morte do pai, disse que vai ao velório e já marcou uma conversa para as 15h, amanhã, com o Aécio, para conversar sobre a possível aliança entre o PV e o PSDB. Ela disse que apoiará o Serra se os pontos principais do programa do PV forem adotados pelos tucanos. Não houve uma aliança com os tucanos no Rio, né, Reinaldo? Houve. Em torno do Gabeira, quer dizer, há Veja só, uma o PV né? vai com o Serra, eu acho, não importa o que a Marina faça, o PV vai. A Marina, pessoalmente, vai? Eu tendo a achar que não. Eu vou, por exemplo, vou dizer aqui um motivo claro que eu acho que não. Se a Marina disser, só vou com o Serra se ele apoiar o Código Florestal como está, sem nenhuma mudança, Precisa saber quais são os pontos principais. E ela pode fazer né? isso, aí eu digo, se eu sou Serra, eu não apoio o Código Florestal como está, porque ele é obscurantista, e, portanto, não vai ter acordo. Eu tendo a achar, que a Marina criará dificuldades para dar o apoio, porque me parece que na lógica política em que ela vai, não apoiar ninguém tem mais a ver com a praia dela. Então, eu acho que ela vai dizer assim, olha, se ele apoiar isto, aquilo... Veja, a Marina não pode impor ao Serra condições como se ela tivesse vencido a eleição. De acordo. Como se ela disputasse o segundo turno. Não é ela que disputa, é ele. De qualquer maneira, a informação mostra que ela está querendo conversar. Agora, né? Que o Aécio se dispõe a ser o interlocutor. O PV certamente irá com a maioria do PV. Só que a Marina, né, Reinaldo? A Marina é muito maior. É maior do que o PV, claro. Bom, nós vamos continuar conversando sobre esses assuntos e outros depois. Respondemos algumas perguntas encaminhadas pelo Twitter por seguidores de Veja.